boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Papo Franco Podcast, o nosso canal com várias informações, com vários conteúdos de altíssimo valor para você. Seja bem-vindo, já aproveita, já aciona as notificações, já nos siga em todas as plataformas. Vai estar na descrição do vídeo para vocês, todas as nossas plataformas. E eu quero aproveitar, essa oportunidade também e agradecer aos nossos patrocinadores que estão aí apoiando essa ideia incrível, justamente porque vai trazer para você informação de altíssimo valor e sabedoria é liberdade, tá, gente? Então, aqui no Papo Franco Podcast, vocês vão ter esse tipo de conteúdo. Então, nosso patrocinador, Bela Carambola Shop, tem de tudo bem bolado, teses, cursos preparatórios para a OAB, Live Me Out e produz produtora audiovisual. E hoje, especialmente como um episódio inaugural, de lançamento, nós trouxemos uma convidada muito importante para falar de um assunto muito sério. Vou falar um assunto primeiramente para vocês. O assunto, gente, todo mundo deveria saber. O que a gente espera das pessoas, a gente espera das autoridades, mas pouquíssimos têm esse conhecimento. E o tema de hoje é sobre o autismo, conhecer para acolher. E trouxemos uma pessoa expert, uma profissional à altura, que é a Thalita Rocha, que vai falar a respeito de tudo isso para vocês, tá? Só para vocês terem noção do quão alto é o gabarito da Thalita, ela é psicóloga, neuropsicóloga, analista de comportamento aplicado, e ela tem 2 projetos, gente, voltado, para essa ramificação, que é o projeto Auto Amor, de famílias e neurodiversidade, e também o projeto Prosa na Sombra, muito importante. Muito importante ter esses projetos de apoio, né, Thalita? Sim, Seja sim. bem-vinda, boa tarde para você. E, Thalita, fala pra gente como que é a sua história, Como que você chegou a se descobrir como psicóloga, Fala um pouquinho quem que é a Thalita Rocha para nós. Sim, primeiramente, muito obrigada por esse convite, pela oportunidade de falar desse tema tão importante, tão necessário para a nossa comunidade, para nível nacional, internacional, o que seja. Acho que quanto mais informação, menos preconceito, mais oportunidades essas pessoas que estão no espectro terão, Então, falar um pouquinho da minha história. Eu sou formada em filosofia, tenho mestrado em filosofia e sempre tive esse flerte com a psicologia. A partir de um momento que eu não que eu tenha perdido interesse pela filosofia, porque sou uma eterna apaixonada e estudo ainda sobre, Mas a partir de um momento que eu tive a oportunidade em fazer uma faculdade de psicologia, fiz a faculdade, comecei a me interessar sobre neurodiversidades e comecei a me especializar nesse assunto. Então, estou nessa área há 3 anos, Vão fazer 4 anos agora que eu estou na área, e é uma área incrível, rica, que eu posso trabalhar de diversas maneiras, com diversas pessoas, estando em diversos lugares. Então, eu sou uma pessoa muito agraciada, eu me sinto assim, porque eu posso ajudar muitas pessoas e levar conhecimento também para outras tantas pessoas. Isso é muito importante. Sim. E agraciada sinto eu de estar aqui com você. Obrigada. Porque a gente sabe o quanto é necessário, quanto esse assunto é importante. Agora, eu gostaria de saber de você, Thalita, existiu alguma situação, algum caso específico, depois que você se graduou em psicologia, que trouxe para você essa necessidade? Ou você, desde o primeiro minuto que você ingressou na psicologia, que você já começou a estudar, passou ali pelo estágio, Você já tinha isso em mente, a neurodiversidade como foco principal? Na verdade, não. Eu comecei a trabalhar na época da pandemia, Então, na pandemia, a gente não podia atender de maneira física, presencial. Então, eu atendia de maneira online pessoas adultas e alguns adolescentes, diante a necessidade que todos estavam naquele momento tão difícil que foi a pandemia do Covid-19. E após um tempo, eu fui convidada por uma pessoa, pelo meu primo, que é referência em fisioterapia, que é o Fabrício Rocha, ele é referência em Patos de Minas,
e ele me convidou a trabalhar com ele na clínica dele lá em Patos. E eu fui para lá. Peguei minhas coisas e fui embora para Patos de Minas. Chegando em Patos, eu comecei a trabalhar com ele e tive a oportunidade de trabalhar na APAI, que é a Associação de Pais e Amigos, né, do Excepcional. E lá na APAI, que eu tive, de fato, contato com pessoas autistas e pessoas com síndrome de Down e outras neurodiversidades. A partir daí, que eu tive mais uma necessidade de estudo na área e mais necessidade de atendê-los com maior qualidade. Então, foi a partir desse momento em que eu me descobri nessa área. Entendi. Então, você já foi filósofa? Quais não sou filósofa, sou uma amante da filosofia. Antes de ser psicóloga, você já tinha trabalhado na educação infantil, com crianças? Menina, eu trabalhei na educação infantil, foi meu primeiro emprego, inclusive. Eu era a assistente da tia de sala de escola. Eu tinha 14 anos. Então, isso explica muito, né? Explica muita coisa. A sua predileção pelas crianças. Ah, sim, adoro crianças. Eu vivo por elas e é uma alegria tê-las comigo, né? Então, me sinto muito feliz em trabalhar com elas. Mas o primeiro contato que eu tive com crianças profissionalmente, se a gente pode falar que é uma maneira profissional, foi aos 14 anos que eu fui trabalhar numa escolinha na rua da minha casa. E eu gostei desde o primeiro dia. Foi muito legal. Olha isso, gente, que gracinha. Ai, que delícia, isso é muito gostoso. É muito gostoso. Né? A gente vê que quando a pessoa desenvolve bem o profissional dela, desenvolve tudo assim com gosto, né? A gente vê que tem sementes plantadas desde a infância. Sim. É algo essência mesmo, né? Da essência, sim. É muito importante. Agora, eu fiquei curiosa para saber a respeito desses 2 projetos seus aqui, ó. Tem um projeto que é o Alto Amor das Famílias e Neurodiversidade e de Prosa na Sombra, né? Você explica pra gente como é que funcionam esses projetos? Sim. A respeito do que se trata, como faz para o pessoal de casa ter acesso a esses projetos? Sim. O projeto Alto Amor é um projeto para apoio às famílias que estão na neurodiversidade, porque a neurodiversidade ela não se resume só no neurodiverso, né? Porque ele não vive sozinho, ele tem uma família, ele tem os cuidadores, ele tem as pessoas que estão ao redor dele, né? Sejam amigos e parentes. E esse projeto veio da necessidade que eu comecei a observar nas famílias e nas pessoas com as quais eu convivo durante os atendimentos, que elas estão desamparadas no sentido emocional mesmo. Porque uma criança ou um adulto, quando se descobre neurodiverso, a família é como se ela tivesse vivido aquele luto, sabe? Vivendo o luto, né? Não no sentido do pejorativo mesmo, né? Assim, eles estão em sofrimento, porque é um sonho que talvez ele possa não ser realizado, é uma projeção que essa família coloca nessa pessoa que talvez não seja concluída. Então, elas se sentem desamparadas naquele momento. E aí, vendo essa necessidade, eu comecei a desenvolver esse projeto, chamado Alto Amor. Que eu acho que a prática do amor dessas famílias não pode se resumir apenas à pessoa neurodiversa. Eu acho que ela tem que ser feita com elas também, né? Porque quando a gente se sente bem, a gente consegue tratar o outro bem. E é nisso que eu tento e eu prezo nesse projeto. Então, assim, para as pessoas que querem participar do projeto, eu tenho um link lá na descrição do meu perfil do Instagram, @ThalitaRochaPsico, e lá tem o link da inscrição. Então, é só fazer a inscrição que eu entro em contato e a gente vai vendo qual é a necessidade, o que vocês realmente precisam, e aí a gente dá um segmento à conversa lá. Isso é muito importante, né? Esse acesso das famílias, porque de fato, né, a gente acaba, por mais que seja escassa a informação, por mais que seja escasso o apoio, né, governamental de informações referentes à neurodiversidade, a gente percebe que
esse pouquinho que existe, essa fagulha de conhecimento que existe, é voltado para a pessoa que está dentro do espectro, né? Sim. E para a família, não. Ninguém lembra da mãe, ninguém lembra do pai, dos amiguinhos da escola, né? Dos colegas, dos irmãos, né? Que são pessoas que estão ali próximas, que precisam também de ter a atenção, né? De ter o cuidado, né? De ter tratamento psicológico também, de ter uma rede de apoio também para essas pessoas. É muito importante. Sim, sim. E esse segundo projeto seu aqui, a Prosa na Sombra, como que ele funciona? Sim. A Prosa na Sombra, ela não se resume só à neurodiversidade. Lógico que tem pessoas neurodiversas, mas ela é voltada mais para uma necessidade em que eu e o Diogo, que é proprietário do Deboche, que é o lugar onde acontece esse projeto, que é um bar aqui de Uberlândia, nós começamos a perceber a necessidade das pessoas que frequentavam esse bar. E diante a essa necessidade de pessoas que se sentem sozinhas, de pessoas de fora da cidade que vêm para cá e encontram até nesse bar um único momento de se socializar com as outras pessoas, a gente pensou em fazer esse projeto para que as pessoas se sintam acolhidas. Por isso que chama Prosa na Sombra, porque o bar ele é todo arborizado e a gente, literalmente, a gente conversa na sombra. Ali embaixo das árvores. A gente tem esse momento de acolhimento e de a gente fala uma psicoterapia breve, né? E se por acaso haver uma necessidade de uma psicoterapia mais profunda, de um tratamento mais profundo, nós levamos para os nossos consultórios a preços sociais, porque esse projeto ele não tem nenhum custo, ele é totalmente gratuito, né? O Prosa na Sombra. E a gente leva eles para os consultórios ou indicamos ele para o CAPS, alguma coisa nesse sentido. E os que têm condição de ser tratados ali, né, nessa psicoterapia breve, nós mantemos eles lá com a gente, lá no bar, aos sábados, em horários especiais, são horários que temos projetos culturais lá dentro. Que é o boxe, tem forró, tem libras, eu acho que agora vai ter Libras também, vai ter o inglês. Uhum. Então, assim, são vários projetos dentro daquele movimento cultural que o Diogo faz com a gente. Entendi. E para o pessoal participar desse projeto, tem duas vias de participação, né? Participar como assistido e participar também como colaborador do projeto, né? Existe essa possibilidade? Como que funciona? No caso de ser um dos voluntários, é necessário que tenha a formação em psicologia, porque nós precisamos de profissionais qualificados para esse atendimento, né? E no caso para ser atendido lá, nós também temos um link que fica no perfil do Deboche Bar, né? Que nós vamos encaminhá-lo para as pessoas como tem vários profissionais, nós temos várias abordagens lá. Uhum. Então, de acordo com o que é relatado para a gente lá na página de inscrição, nós vamos encaminhando essa pessoa para o profissional que é mais adequado para aquela situação em que ele esteja vivendo. Sim, e os profissionais que quiserem participar também, sendo voluntários, né, com o seu trabalho, sim, com recursos também, né? Tem algum recurso que está, a princípio, sendo mais necessário, precisando mais prioritário agora? No projeto Alto Amor é o que a gente mais precisa, porque no projeto do Deboche a gente já tem esse apoio cultural que é do próprio dono do bar, né? Que é incrível, o que ele está fazendo de apoio para a gente é demais, eu acho genial o que ele faz. E a questão do projeto Alto Amor sou eu. Então, assim, eu ainda estou custeando, a gente está tentando trabalhar com isso, né? Uhum. E é o que a gente mais precisa de recurso nesse momento, é o projeto Alto Amor, com certeza. E para eles entrarem em contato para oferecer esses recursos para vocês, é também pela página do Deboche Bar. Não, aí do projeto Alto Amor na minha página. O projeto Alto Amor na minha página. Na página do Instagram da doutora Thalita Rocha. E do Deboche do Prosa na Sombra, é no Bar Deboche. Ok. Isso mesmo. Muito bom. Agora, eu tive algumas dúvidas, assim, só esclarecendo para vocês, gente, que o Papo Franco é tão importante, né, utilizar da franqueza com vocês, e eu venho aqui sendo ousada, inclusive, e me auto-intitulo, né, como a senhora franqueza,
em trazer para vocês assuntos muito sérios, né, de grande repercussão, de grande profundidade, né, por isso que a gente traz profissionais para isso. E até mesmo para entrevistar a doutora Thalita, eu tive que estudar bastante aqui. Mas, assim, eu tive muita dificuldade em ter a diferenciação, né, da psicóloga com a neuropsicóloga, porque a gente vê as pessoas, os profissionais, né, que trabalham com a mente, com a psicologia, a psiquiatria, e as pessoas fazem muita confusão. Você pode explicar para nós a diferença da psicóloga Sim. com a neuropsicóloga? O que a analista comportamental faz? Então, a psicóloga, a gente faz a faculdade de psicologia primeiro, ela é a base, né? Para que sejamos neuropsicólogos, precisamos de ser psicólogos primeiramente, né? É uma faculdade que a gente faz primeiro na psicologia, e dentro da psicologia nós podemos atuar como terapeutas, né? Como psicólogos, né? E temos várias vertentes dentro da psicologia. Terapia cognitivo-comportamental, temos a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, por exemplo. Então, cada psicólogo escolhe uma área, né? A humanista existencial. Então, cada um escolhe uma área de fomento para que possa atender aquela pessoa que está procurando ela. Entendi. No caso da neuropsicóloga, que também sou, a gente faz uma pós-graduação, é uma pós-graduação em neuropsicologia. Então, se torna ou especialista ou pós-graduado, né? Depende da vertente que você segue lá dentro da faculdade que você escolhe, né? Do curso. E o neuropsicólogo é aquele que faz os testes neuropsicológicos. E o que é isso? São testes que a gente pode trabalhar com saber sobre questões de inteligência, para pessoas que talvez tenham ali na hipótese diagnóstica de uma deficiência intelectual, questões do autismo, né, do transtorno do espectro autista, TDAH. Então, o neuropsicólogo, ele faz a testagem psicóloga, psicométrica, né, e neuropsicóloga, para que nós tenhamos acesso a essas comorbidades, caso a pessoa tenha. Então, é necessário que tenha um neuropsicólogo para fazer essas análises. Exatamente. Muito importante, né? Muito importante, necessário. Muito sério. E, de fato, eu aqui nesse momento, além de ter estudado antes, né, para fazer algumas perguntas rasas, obviamente, que nada se compara ao conhecimento de uma profissional, eu ousei também fazer uma enquete na minha rede social e eu percebi o quanto as pessoas são carentes de informação, gente. É incrível, né? A gente escuta todo tipo de pergunta. E aí eu falei, gente, eu vou fazer perguntas simples, né, que eu, estando do outro lado da tela, eu gostaria de saber. Né? E agora, é uma pergunta que aparentemente pode ser boba, né? Mas assim, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem o que é o autismo, quais são as neurodiversidades, né? Qual que é a diferença entre essas neurodiversidades? Você pode explicar pra gente? Sim. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, então faz parte das neurodiversidades, que são várias, né? E ele faz com que as pessoas tenham déficits em algumas áreas, como na social, na comunicação, na aprendizagem, no comportamento. Então, a partir dessa premissa é que nós começamos a investigar o autismo. Entendi. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Que nós temos, ao longo da nossa vida, marcos de desenvolvimento. Entendi. Então, nós sabemos que uma criança, ela aos 2 anos, ela fala, ela 1 aninho, ela anda. E quando começa a ter esse retardo, esse atraso no desenvolvimento desses marcos, nós temos que ficar mais atentos, né? Então, nós começamos a avaliar a partir daí, que até um dos quesitos para avaliação são esses quesitos, são o social, aprendizagem, comportamento dessa criança, né? Então, é isso que é o transtorno do espectro autista. Entendi. E é muito importante os pais, né, a família, os professores estarem sempre analisando esses marcos, né, de crescimento, né, esses marcos de desenvolvimento, né, para verificar, né, a possibilidade, a necessidade. Como
que faz? Assim, existe alguma característica que é observada no comportamento, nesses marcos do desenvolvimento, que o pai, a pessoa que está nos assistindo em casa agora, Sim. pode observar no seu filho, observar até nos adultos também, Sim. né? Que alarma a necessidade de procurar um profissional? Sim, tem várias características, mas a gente tem que ter em mente que o transtorno do espectro, quando a gente fala espectro, a gente sabe que é uma coisa móvel. Ela é um espectro mesmo, como se fosse uma bolha que fica se mexendo, uma coisa nesse sentido. Por quê? Cada pessoa tem uma característica diferente. Então, a pessoa que está no espectro, talvez então, ela não existe um padrão. Não existe padrão. Não existe um padrão. Não existe padrão. Alguém que está no espectro talvez não tenha um bom contato visual. Mas outra pessoa que esteja no espectro te olhe bem, porém não saiba se comunicar de maneira assertiva ou de maneira funcional. Então, cada pessoa tem uma maneira de viver, assim como outras pessoas que não estão na neurodiversidade, né? Elas são pessoas únicas, nós somos pessoas únicas. Cada um de nós temos características que somos nossas. E o espectro autista também não foge dessa regra. Não foge dessa regra. Então, o que os pais podem fazer, primeiramente? Essa criança é pequena, ela não te olha nos olhos, ela não sabe ainda se comunicar, não fala de maneira funcional. O que é falar de maneira funcional? Papai, mamãe, vovó, quando pequena, né? É saber contar quando maiorzinho. O que aconteceu na escola hoje? A criança talvez não te conte. Então, isso pode ser características que tenham ali no espectro autista. Enfileirar carrinhos, enfileirar objetos, sempre da mesma forma. A predileção pelo inglês, por línguas, ou pelo alfabeto. Então, assim, nós podemos colocar isso como características no transtorno do espectro autista, mas não quer dizer que todos que têm essas características estão no espectro. Entendi. Nós temos que deixar isso bem claro. Mas, como que o pai pode identificar isso? Ou, pelo menos, desconfiar dessa necessidade de se fazer uma avaliação, né? A criança não te olha, a criança, ela fica mais isolada, você chama essa criança e ela não te responde, mesmo ela não tendo nenhuma condição auditiva. Então, isso tudo são características que podem considerar uma criança dentro do espectro. Por isso que é tão necessário levar a criança num neuropsicólogo, num neurologista, num neuropediatra, né? Ou num psiquiatra infantil, para que nós possamos fazer a partir da clínica, né? Da observação e nos rastreios que são super necessários para que nós possamos fazer, né? E, a partir disso, fechar um laudo ou ainda deixar mais um tempo para que a gente possa ver esse desenvolvimento dessa criança. Entendi. Então, com relação às crianças, seria o pai estar sempre... Os pais, né? Os responsáveis estarem sempre atentos aos marcos do desenvolvimento, se essa criança está se desenvolvendo bem, e observar essas características também que você acabou de falar. Sim, em adultos, também seria a mesma... Não teria como ter marcos de desenvolvimento em adultos. Sim. Como que a gente tem essa noção em relação aos adultos? Muitos adultos me procuram. E eu já fiz testes e entrevistas com adultos autistas que ainda não se descobriram autistas, que a gente fez ali a avaliação e descobrimos que estavam no espectro autista. Algumas características, elas vêm, por muitas vezes, de pais dessas crianças atendidas. Porque eles se veem nesses filhos. Uhum. Olha, eu fazia isso quando eu era criança. Eu não conversava, eu tenho uma sensibilidade auditiva, eu só faço tal comportamento se acontecer isso, que é aquela rigidez que a gente fala, hiperfoco. Uma rigidez, um hiperfoco. Eu gosto muito de avião, então eu só quero saber de avião, eu coleciono. Então, assim, até nos rastreios que nós usamos com adultos, a gente faz essas perguntas. Você prefere ir a um museu ou você prefere ir numa festa de aniversário?
Porque quando a pessoa fala, eu prefiro ir no museu. Mas não é só de preferir ao museu e olhar uma arte. É mais nessa quietude, desse silêncio. Por quê? Porque eu não suporto o barulho de uma festa. Dói os meus ouvidos, eu fico incomodado com o bater de palmas, com a conversa mais alta, eu me sinto sensível, eu não gosto de interagir com o outro, eu não gosto de conversar com outras pessoas. Então, nem é sobre o lugar, mas é sobre o que o ambiente faz com essa pessoa, entendeu? Então, é a partir dessas nuances que a gente começa a perceber se essa pessoa está no espectro autista ou se ela tem uma ou outra condição de neurodesenvolvimento. Muito importante. A gente só imagina que é diagnosticado só na fase de crescimento, né? Não, porque autistas crescem. Sim. E se nós formos pensar fazer um retrospecto da nossa idade, há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, não se tinha esse diagnóstico de autismo de uma maneira assertiva. Era muito difícil isso acontecer. Mesmo porque pessoas com os comportamentos autísticos de uma maneira mais exacerbada, vamos dizer dessa maneira, grosso modo, elas eram escondidas pela família. Não era uma coisa que se mostrava, né? Assim como nós estamos hoje falando sobre... defendendo, militando. Exatamente. Não era assim. Então, e não tinha diagnóstico, não tinha ferramentas para que isso acontecesse. Então, é por isso que tem tantos adultos autistas sem diagnóstico, sem saber o que aconteceu com eles, por que foi tão difícil para eles a infância. Mas não tinha o diagnóstico, não tinha como saber sobre isso, como que iriam diagnosticar essas pessoas, né? Então, hoje, a procura de adultos autistas é enorme. Pessoas que acham que estão no espectro é enorme. Hoje mesmo entraram em contato comigo 3 pessoas, 3 adultos, mulheres. Porque o diagnóstico em mulher é mais difícil que o diagnóstico em homens. Por conta das máscaras sociais que usamos. Porque as mulheres, elas são programadas para viver na sociedade, assim como a sociedade existe. Exatamente. Somos programadas para nos adaptar e aguentar o rojão. Exatamente. Então, as mulheres autistas são mais difíceis de ser diagnosticadas do que os homens. Se adaptar, né? Você tem que dar conta, não importa o que você esteja sentindo. Exatamente. Tem que dar conta do recado, tem que dar conta da família, dos filhos, produzir, trabalhar. É verdade. Exatamente. Então, é muito difícil as mulheres serem diagnosticadas, de se descobrirem com pessoas autistas, porque ao longo do tempo elas foram programadas mesmo para viver em sociedade e para se adaptar a qualquer tipo de situação que elas forem expostas. Então, hoje, com o conhecimento, com a difusão desse conhecimento, com a nossa repercussão, né, de profissionais falando sobre o tema, as informações estão chegando mais rápido, estão chegando com mais clareza. Isso faz com que as pessoas comecem a refletir mais sobre o seu próprio comportamento. E a partir dessa reflexão que elas procuram a gente. Muito importante, muito bom. E eu gostaria de saber com você, como que funciona a classificação do autismo? Existe uma classificação? Como é o tratamento? Quais as ferramentas que estão disponíveis hoje, né, no mercado, nos serviços públicos também? Sim. Bom, quando a criança, né? Vamos começar pela criança. A criança se descobriu autista ali, né? Nós diagnosticamos, deram os laudos e tudo mais, né? Autismo. O que se faz a partir disso? É o que toda mãe pergunta pra gente. O que eu faço agora? Meu filho é autista, e aí? O que eu tenho que fazer? Antes de você continuar, eu queria interromper aqui e fazer um questionamento. Sim. Eu percebo que, às vezes, a família não quer aceitar o diagnóstico, né? Às vezes, a família se questiona, não quer aceitar, fica em dúvida do que vai ser dali para frente. Sim. Né? Qual que é a abordagem, geralmente, que vocês têm com esses familiares? Olha, na verdade, eu acho que não é nem um desacreditar do diagnóstico, mas é mais daquele processo de luto que eu estava falando para você. É um processo de luto. Qual que é a primeira fase do luto?
A revolta. Você A se negação. revolta, é uma negação. Eu não quero, ele não se foi, ele está aqui, ou ele... Por quê? E depois vem a revolta. Por que aconteceu isso? Sabe? Você vai negando, depois você vai se revoltando, até você chegar na fase em que você compreende que aquilo aconteceu. Então, eu entendo que as famílias, principalmente aquelas que não têm tanto conhecimento sobre o tema, a primeira coisa é passar por essa fase de luto. E eu acho que o papel do psicólogo ou de qualquer outro profissional que acolhe essas famílias, ele é de mostrar para eles a informação. A informação mesmo, falar, olha, o autismo é isso, a gente precisa fazer tais tratamentos para que essa criança se desenvolva melhor. Tenha mais conforto durante a vida. Exatamente. Seja uma pessoa funcional, uma pessoa que esteja nesse mundo enquanto pessoa ativa, né? Então, é esse que é o papel do profissional que está atendendo ali naquele momento, né? Acolher essa família e depois explicar para ela o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? É isso que a gente tem que fazer. De fato, há muitas famílias que estão perdidas. Há muitas famílias sem atendimento, né? E a gente precisa mostrar para elas o que é o autismo, o que está acontecendo aqui agora, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessa pessoa. Seja ela criança, seja ela adulta. Porque o adulto também vai viver esse momento de luto dele, né? Quando ele se descobre, nós temos dois extremos. Ou ele vive um momento de luto, ou ele vive um momento de extrema euforia, porque é uma libertação de tudo que ele é. Ele se compreende, ele se conheceu naquele momento, né? O adulto, ele tem mais momentos de ufa, o que aconteceu? Né? Sabe, o que está acontecendo comigo? Agora eu sei. Né? Então, assim, do que momentos de luto. Eu, particularmente, quase não peguei esses adultos que tinham esse momento de luto, de negação, revolta e tudo mais. Era mais de, ai, que bom que aconteceu, que você veio, que você me avaliou e que agora eu sei quem eu sou e o que eu posso fazer para melhorar minha vida a partir de agora. Muito importante, muito sério isso. Muito sério. Sim. E voltando sobre a questão da classificação, do tratamento. Ah, sim. Então, no espectro autista, nós temos 3 níveis de suporte. A gente não fala grau de autismo, porque não existe um grau de autismo, e sim um nível de suporte daquela pessoa. Nível 1 de suporte é aquele que quase não precisa de suporte nenhum. Suporte que eu digo é suporte social, um suporte de professor na escola. Por quê? Porque ele consegue se comunicar, ele consegue ir ao banheiro sozinho, ele consegue fazer todas as atividades dele, apesar das suas limitações em algumas outras áreas, né? Tem limitação social, a gente trabalha com o social dessa pessoa, né? Tem uma limitação na questão de sensibilidade auditiva, uma sensibilidade do toque, né? Tem alguma restrição alimentar. Então, nós vamos trabalhar esses pontos, são pontos específicos que podem ser trabalhados. Entretanto, essa pessoa é uma pessoa funcional. O que a gente entende como pessoa funcional? Que consegue fazer suas atividades de vida diária sem ou com o mínimo de apoio possível. O nível de suporte 2, né? É um nível de suporte que exige mais de outra pessoa, né? Então, é uma pessoa que precisa de mais suporte para se comunicar, para resolver questões dela, né? Na escola, ela já precisa mais de um professor apoio ali ao lado dela, para que ela possa aprender melhor, né? Nessas questões. E o nível de suporte 3 é aquela pessoa que precisa de um suporte em tempo integral, né? Que ela tem dificuldade para ir ao banheiro sozinha, por muitas vezes usa fraldas, ou precisa de uma pessoa para levá-lo, né, para acompanhar ele até os lugares. São pessoas que talvez tenham um grau de agressividade maior. Então, são pessoas que precisam de maior suporte. Os 3 níveis de suporte dizem respeito ao quanto essa pessoa precisa de outra pessoa para estar ali dando o apoio, o suporte para ela. É nessa questão que a gente trabalha dentro do espectro. Entendi. A gente viu que sobre o diagnóstico, né, existe um teste que é aplicado, né, quando analisando o desenvolvimento da criança. Sim. Ou algumas características, né, tanto na criança quanto no adulto. E aí descobriu,
né? Vamos supor que viu o diagnóstico, a pessoa realmente está dentro do espectro, né? O apoio público. O que é que nós temos de apoio público para essas pessoas, né? Que é tanto a pessoa que está dentro do espectro quanto os familiares. Você sabe nos informar sobre o apoio público, sobre os serviços públicos, o direito dessas crianças, o direito dessa família? Sim. Na questão de serviço público, nós temos muitas dificuldades, né? Aqui tem um centro de apoio autista, né? Esse centro é um centro municipal e ele atende poucas crianças porque o lugar ele não é preparado para atender o grande público. Então, nós não temos esse apoio de maneira efetiva, ampla. Até que uma efetividade tem, mas para poucas pessoas, para o tamanho da dimensão que é ter pessoas no espectro autista aqui em Uberlândia, né? Então, tem esse centro, é um centro de apoio ao autista, atendem crianças, tem TO, psicóloga, psiquiatra, eu acho que tem também, se não me engano, e essas pessoas, esses profissionais estão lá para receber os autistas, né? Mas não tem essa amplitude de atendimento, é bem restrito, então não atende a todos. Entendi. E a população de baixa renda em Uberlândia, que tem pessoas no espectro autista, é muito alta. É muito alta. Então, é bem complicado. Tem a APAE também. A APAE também atende até um certo número de pessoas, mas também não consegue abarcar todos que estão precisando, né? Você tem conhecimento de números a nível nacional, assim, desses diagnósticos? De números eu não tenho. Não tem números a nível nacional, não. Aqui, Uberlândia está crescendo muito. A gente tem muita procura. E por quê? Está crescendo. E agora tem muitos autistas. Não, eles sempre estiveram aqui. Mas agora nós temos mais amplitude de conhecimento para que essas pessoas nos procurem. Antes não tínhamos isso. Então, é por isso. Todo mundo me pergunta isso. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Tá tendo muito autista. Nossa, tem autista demais. Não é que tem autista demais. Eles sempre estiveram aqui. Desde que o mundo é mundo. Sempre estiveram aqui. Mas não tinha o conhecimento para nos procurar. E nem nós tínhamos conhecimento suficiente para colocar eles neste lugar de espectro autista ou para avaliá-los, né? Porque não é nós que colocamos ele, na verdade, no espectro autista. Ele já está ali, nós apenas indicamos para ele a necessidade de algum suporte ou alguma outra neurodiversidade que venha junto, né? Então, é isso que acontece. Agora, a questão de números eu não tenho aqui para te contar agora. Mas depois sabemos a gente pode fazer fazer um número crescente e... Sim, com certeza. Porque quanto mais informação... Mais descobertas. Mais descobertas e com isso mais procuras e nós vamos podendo avaliar melhor as pessoas, né? Sim. Quando eu estava fazendo a enquete ontem nas minhas redes sociais, as pessoas falaram sobre algumas ferramentas, né? Ferramenta ABA, ferramenta... Você pode explicar pra gente, assim, por cima, como que funcionam essas ferramentas? Sim. Se tem alguma que é mais efetiva? Mais a respeito. Sim. Olha, o ABA, né? Que é uma ciência, né? A ABA é uma ciência do comportamento, que é justamente a análise do comportamento aplicado. Eu tenho 2 pós-graduações em análise de comportamento aplicado. Estou fazendo a 3ª porque eu quero uma certificação internacional, onde tem muito mais amplitude, né, para que a gente consiga trabalhar ainda melhor com essas pessoas, né? A análise do comportamento aplicado, a ABA, ela ajuda essas pessoas em várias dimensões, né? Que é a dimensão comportamental, e a partir dessas mudanças de comportamento não funcionais, que são os comportamentos disfuncionais, a gente consegue melhorar essa pessoa no âmbito social, para a comunicação, para questões de alimentação também, né? No que concerne ali na terapia ocupacional, por exemplo, ao pegar o garfo e a faca, a ABA também ajuda nisso, né? Porque é um treinamento que nós fazemos com essas crianças, né? Nós vamos, a partir de treinamentos, fazer com que elas reflitam sobre essa necessidade e, com isso, elas aprendem. Porque como que a gente aprende? Como que o ser humano aprende? É decorando? Não.
é refletindo sobre aquilo que é aprendido, que é mostrado pra gente, e a partir dessa reflexão, a gente insere esse conhecimento em nós. E a aba não é diferente. A aba, ela consegue fazer com que essas crianças reflitam sobre a necessidade que ela tem, e a partir dessas necessidades, elas vão conseguindo criar habilidades funcionais para que elas vivam de maneira mais funcional. Depende do nível de cada criança. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma criança e ela não tem uma motricidade boa. O que é uma motricidade? Ele não consegue pegar os objetos de maneira bacana. Ele pega, é mole a mãozinha dele, assim. Ele não consegue ficar segurando muito tempo. Hoje, então, o que eu fiz? É objetos grandes, primeiramente, para ele. Eu não vou pegar ele, vou fazer o movimento de pinça, pegar uma coisinha petitinha. Ele não vai conseguir. Então, primeiro, o movimento grande. Peguei uma vasilha enorme, assim, grande, desse tamanho. Peguei essa vasilha, coloquei essa vasilha na mãozinha dele, para ele pegar com as duas mãozinhas, pegar os objetos que estavam dentro dessa vasilha, para colocar na outra vasilha que estava ali, no outro pote. Uau. Por quê? Porque ele consegue fazer esse movimento. E isso aqui ele vai conseguir ter uma motricidade melhor. É um treinamento. Mas é um treinamento onde ele reflete sobre aquilo que ele está fazendo. E aí ele aprende. Aprendeu? Acabou. Ele não vai desaprender, né? Ele aprende a partir desses movimentos que nós vamos ensinando para ele. E isso vale para terapeuta ocupacional, para uma fonoaudióloga, que é importantíssimo, porque o transtorno do espectro autista, ou como qualquer outra neurocondição, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Ele não se resume só à área da psicologia. Ele tem a terapeuta ocupacional, tem a fonoaudióloga, ele tem a psicomotricidade, que é correr, que é pega tesouras e outras tantas atividades, uma pintura, tem a arte-terapia, musicoterapia, que ajuda muito essas crianças, Clube Lego. Então, a partir desses movimentos que nós temos em tantas áreas, que a gente consegue fazer com que essa criança se desenvolva cada vez melhor. Coisa que sozinha, talvez, ele não vai conseguir. E em adultos, que o processo de aprendizagem já está um pouco mais diferenciado, né, da idade de desenvolvimento. Uhum. Essa terapia ABA também ela é aplicada de forma diferente ou existem outras? Sim, nós podemos aplicar terapia ABA em qualquer idade. Não tem essa restrição de idade. Entretanto, eu acho mais difícil. Não é que nem é muito na dificuldade, mas na efetividade. É mais eficaz que ele faça outro tipo de terapia. Por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia onde ele vai mudar os comportamentos dele a partir do ambiente em que ele está. Porque a gente tem que sempre pensar o que ele está passando, porque é um adulto. Vamos dar um exemplo. Uma paciente minha já me disse o seguinte: eu não consigo olhar para a pessoa, para o meu colega de trabalho. Essa pessoa me chamou a atenção. Por que você não me olha? E tal. Como que eu posso fazer isso? Falei, olha na pontinha da orelha. Porque você olhando na pontinha da orelha da pessoa, parece que você está olhando para ela. É uma ferramenta, é uma máscara social, né? Que eu dei essa dica. Entretanto, é necessário que ela faça isso por enquanto, para depois ela passando para a ponta do nariz, depois ela passar para os olhos da pessoa. É um processo que ela tem que seguir, né? Para que ela entenda que a gente precisa olhar para a pessoa para falar com ela. Porque se você tem interesse no que ela diz, para você prestar atenção no que ela está falando, você pode olhar para ela. Mas se isso é uma dificuldade para você, vamos treinar diferente. Isso eu faço a partir da terapia cognitivo-comportamental. A situação, a atitude que eu vou ter e o resultado que eu vou ter depois. A situação é olhar para a pessoa. Qual atitude que eu tenho para que eu possa fazer isso de maneira efetiva? Olhar para a pontinha da orelha no começo, né? E qual que é o resultado? Essa pessoa para a qual você está olhando se sente de maneira assim, eu estou sendo vista por ela. Ela está prestando atenção no que eu digo. É isso, mais ou menos. Entendi. Não que outras vertentes da psicologia, como a humanista existencial, por exemplo, não possa fazer isso.
ou a psicologia centrada na pessoa também pode fazer isso. Qualquer outra vertente pode atender essa pessoa que está no espectro autista. Eu falo mais da terapia cognitivo-comportamental porque é minha área, né? Eu trabalho com comportamento, então isso me auxilia bastante e eu vejo muitos resultados. Mas isso não quer dizer que outras áreas também podem auxiliar essa pessoa. Entendi. E ontem ainda na enquete, né, que eu dirigi nas minhas redes sociais, eu percebi o seguinte. Há muita dúvida sobre as pessoas que estão no espectro autista são pessoas com deficiência, né? E se essas pessoas, elas se enquadram nos direitos, né? Nos direitos sociais, né? No Instituto Nacional de Seguridade Social e em outros direitos também. Eu gostaria que você falasse a respeito desse enquadramento, né? Se a pessoa que está no espectro autista é uma pessoa com deficiência. Sim. E quais os direitos que você, como neuropsicóloga e psicóloga, entende, né? Que são atinentes à família, a essas pessoas. Sim. Tem direito, sim. Ela é considerada uma pessoa com deficiência. Ela está dentro das pessoas com deficiência, né? Está dentro do enquadramento. Ela tem direito ao BPC, que é dentro da lei do LOAS, né? Quando essa pessoa ela tem vários quesitos lá, que um deles acho que está ali dentro de até certo rendimento, né? Que acho que até um salário, uma coisa nesse sentido, né? Depende, aí tem que procurar pessoas lá, o INSS, por exemplo, ou pessoas da área jurídica, né? Que seja da área de seguridade, alguma coisa nesse sentido. Mas ela tem direito ao LOAS, ela tem desconto no IPVA e alguns outros impostos ISS. Então, assim, ela tem vários. Tem direito a vaga exclusiva, a prioridade nas filas de banco, filas de supermercado. Então, assim, ela tem os direitos de uma pessoa com deficiência. Ela está dentro desse, vamos dizer assim, das pessoas com deficiência e tem os direitos dessas pessoas. Então, a gente já viu muitos casos de lugares onde não aceitam que essas pessoas estejam naquele lugar. Uhum. Na questão de prioridade, por exemplo. Muito, muito. Acham que é uma bobagem, acham que... não, você... porque o autismo, ele não intitulam tem como mimimi ou como... Sim. Moda, né? Nossa. Uma moda, ou que está querendo fazer esse movimento para ter preferência em alguma coisa que não é de direito. E isso é uma inverdade. Porque eles têm direito e eles precisam ocupar esse lugar. E as pessoas das instituições precisam estar nessa condição de pessoas que saibam. Elas são desinformadas, é desinformação. E elas precisam estar naquele lugar e saber que é lei. E se é lei, se não seguir essa lei, elas vão sofrer as sanções dessa lei. Né? E é muito importante que vocês, tendo ciências desses direitos, vocês requisitem, né? Defendam esses direitos. Porque quanto mais pessoas, né, militarem, quanto mais pessoas apoiarem essa causa, levantarem essa bandeira, né, mais efetivo vão ser esses direitos. É muito importante. E não é só na questão do transtorno do espectro autista, mas de outras neurodiversidades, como o TDAH, por exemplo. Pessoas que estão no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, seja ele misto, que é a hiperatividade e a desatenção, né? Ou um ou o outro, porque são 3 vertentes, ou pode ser o transtorno de déficit de atenção, ou a hiperatividade, ou os dois. E eles também têm esse direito. Porque neurodiversidades, eles nem sempre têm características físicas. Então, nem sempre você vai encontrar uma pessoa e vai falar assim, ela não tem cara. Não, mas não é para ter cara mesmo, não. Por que você tem que ter uma cara sendo neurodiverso? Você não precisa disso. A neurodiversidade está no seu cérebro. É uma neurodiversidade. Então, você não tem característica física para isso.
E é justamente por isso que tem agora os identificadores, que também é lei, né? Sim, os cordões, né? Você pode explicar pra gente? Sim, tem o cordão do girassol, né? Que são para as neurodiversidades. As pessoas podem usar o cordão do girassol, inclusive os autistas. É o que está sendo mais usado. Tem o cordãozinho do quebra-cabeça, que é até esse aqui, né, pessoal? Aqui. Vocês não deixarem de ver. E tem também a carteirinha do autista, que você faz lá no gov.br. Você vai lá no desenvolvimento social, eu sei até o caminho já de cor, porque a gente sempre indica para as pessoas, faça a carteirinha, porque ela é gratuita e ela tem um poder enorme ali, porque é a sua identificação, né? E você precisa dela para também mostrar quem você é. Porque, como eu disse, autismo não tem cara. Não tem cara. Então, você precisa da identidade, né? De que está no transtorno do espectro autista para que você exija seus direitos. Isso é muito legal. Você falar, olha aqui, eu tenho a minha identidade, então eu tenho o direito de estar nessa fila preferencial. Eu tenho o direito de estacionar nessa vaga. Eu sou uma pessoa com direitos. E eu preciso exigi-los. Sim. Uma vez que não respeitados, eu preciso exigi-los. E a carteirinha, a identificação de uma pessoa autista é muito importante para que você faça valer de imediato. Aquilo ali não precisa de entrar como processo, nem nada nesse sentido. Então, você entra lá no gov.br, acho que é desenvolvimento social, e no desenvolvimento social você solicita a carteirinha do autista. E aí você anexa o laudo médico e todos os documentos que são necessários lá, e essa carteirinha é emitida e é entregue para você. Isso é muito importante. Muito importante, muito sério. Sim. Muito sério. Né? Muitas pessoas deixam de aproveitar muitas oportunidades e acabam se prejudicando, né? Sim. Se prejudicando em vários sentidos, em vários momentos aí. E o que já não é tão fácil assim, né? Se torna ainda mais difícil. Exatamente. Eu tenho duas questões aqui para falar para você. Se você, Thalita, né, fosse uma autoridade, qual seria a sua ferramenta, né, política, ou econômica, ou social, que você implantaria? Qual que é a sua sugestão, né, para melhorar a convivência, a vida, o diagnóstico, o tratamento dessas pessoas que estão no espectro e dos familiares? Sem dúvida nenhuma, ter mais polos de atendimento gratuito para as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Um outro ponto que eu acho importantíssimo, essencial, é dar mais oportunidades para os professores terem acesso às informações. Os professores, a educação está muito sucateada aqui no Brasil. E quando você fala sucateada, você se refere pública e privada ou tem uma discrepância muito grande entre pública e privada? Pública e privada. Eles não têm acesso a essa informação. É muito difícil isso, né? Não ter acesso à informação. Muitos professores vêm até a gente visita escolas, né? Enquanto neuropsicólogo, né? Visitamos escolas enquanto aplicadores ABA, né? Nós estamos ali. A gente vê o que eles estão passando. E nem é uma questão de informação do que é o espectro autista ou do que é alguma outra neurodiversidade. Mas é uma questão de... E agora? O que eu faço com essa criança quando ela está em crise? Eu preciso de um professor apoio. O governo não dá o professor apoio. É muito difícil conseguir um professor apoio que não seja por vias judiciais. E assim, mesmo assim, talvez, mesmo quando você consegue, essa pessoa que está ali como apoio, ela tem que ficar com 3 crianças. Então, na verdade, eu percebo que apoia. falta uma preparação nesse nível e, às vezes, até os próprios coleguinhas tentam se dar apoio, mas eles não têm conhecimento, né? Sim. Os próprios alunos entre si. Aqueles que não estão dentro do espectro com aqueles que estão dentro do espectro. Isso é muito importante. Difícil. É muito difícil. Eu até vou dar uma palestra na escola Ângela Teixeira, que é uma escola estadual que a gente tem aqui, né, em Uberlândia. Acho que no dia 24, se eu não me engano, eu vou dar uma palestra, sim, desse mês, porque esse mês é o mês de conscientização, né, do espectro autista. Eu vou palestrar para crianças de 8, 9 anos. Eu vou contar para elas o que é o espectro autista, para quê? Para que elas consigam conviver
o melhor possível que essas outras crianças que estão no espectro, né? E quem me convidou é um professor que está no espectro autista. E você está aberta a novos convites para outras instituições públicas, privadas, para trazer esse conhecimento. Com certeza. Né, que é importante para os grandes e para os pequenininhos também, né? Nossa, muito! Gente, como eu tô aprendendo, viu? Agora, para finalizar a nossa conversa, na verdade, se deixar nós conversa aqui a tarde toda, né, Thalita? A gente fica aqui o tempo que vocês quiserem. É muito importante, gente. Conhecimento é liberdade, assim. A gente fica numa situação, assim, de flutuar. Nossa, como que as coisas eram assim? Como que eu não sabia disso? Né? E eu culpava fulano, ou eu não entendia. Eu fugia dessa situação. É muito sério, é muito importante. Agora, se fosse para você dar uma dica, né? Para confortar esses familiares, essas pessoas, o que você falaria para elas agora? Se você fosse amiga íntima de cada um dessas pessoas que estão nos assistindo, o que é que você falaria? Eu vou dar 2 dicas. Uma para as famílias que estão, as famílias neurodiversas, e outras para que eles não são neurodiversos. Para as famílias neurodiversas, vocês não estão sozinhos, vocês têm profissionais hoje aqui em Uberlândia, qualificados, que estão dispostos a ajudá-los, né? Tem algumas pessoas que estão dentro ali da política, que também estão dispostos, que estão correndo atrás de direitos, por mais difícil que seja. Tem pessoas ali que ainda estão disponíveis para ajudar a nossa causa, que eu tomo como minha causa, porque eu estou inserida o tempo todo aqui com vocês, né? Então, corra atrás dos direitos de vocês. Não deixam nada passar. Briguem, vão atrás de diagnóstico, vão atrás das pessoas para ajudá-los, porque tem pessoas dispostas. É cansativo, é difícil, é desanimador, mas a gente não pode desistir. Por quê? Porque é um momento de vocês para procurar ajuda para seus filhos desenvolverem. Porque hoje são crianças, amanhã são adultos. E aí? Como é que esses adultos vão fazer, né? Então, corra atrás. Não desiste, não. Pode me chamar também nas redes sociais, me procurem, que eu estou aqui disposta para ajudá-los, para auxiliar de alguma maneira. Projetos, pessoalmente, com profissional. Sim, com profissional, no projeto. Então, a gente tenta ao máximo fazer esse trabalho social, porque faz parte do profissional também ter esse aspecto social. Nós não estamos, a gente não se forma somente para ganhar dinheiro. Pelo menos eu não faço isso. Eu acho que eu não me formei só para ganhar dinheiro. Tanto que nós temos vários projetos aí na cidade. Tem até um outro projeto que eu não mencionei, mas não é um projeto meu, é um projeto de um amigo querido, que é o Daniel Vieira. Ele tem um projeto chamado Autismo, Arte e Cultura, que é um projeto do Mundo Circo. Então, o Autismo, Arte e Cultura são para crianças autistas. Tem capoeira, arte-terapia, o projeto circenses mesmo. E não tem custo algum. Não tem custo algum. É só procurar. Então, procurem, pessoal, que tem coisa aqui nesse Uberlândia pra gente fazer. E vamos nos unir, gente, sempre, né? Sozinho é tudo mais difícil, tudo mais, né, inacessível. Informação inacessível, apoio inacessível, tratamento inacessível, diagnóstico inacessível. Então, quando vocês começam a se unir, a buscar, né, rede de apoio, profissionais, instituições que a gente falou aqui, projetos, isso traz para vocês um conforto maior. Vocês não precisam de sempre usarem máscaras. Vocês podem usar as ferramentas que estão disponíveis, né? E cada vez mais, quanto mais vocês procurarem, quanto mais vocês utilizarem, maior vai ser a demanda e os órgãos governamentais, as autoridades vão enxergar isso. Vão enxergar o movimento de vocês. Exatamente. Né? Eu tô aprendendo muito, viu? Daqui a pouco... E agora eu vou dar meu recado para quem não está na neurodiversidade. Exatamente. Quero esse recado. Exatamente. Respeitem as pessoas. Respeitem as pessoas que são diferentes de você. Tem uma palavra muito bonita na filosofia que é alteridade. Busquem isso. Alteridade. Pesquisem. Não vou falar o que é. Tarefinha pra vocês. Tarefinha pra você, Nive. Pra mim. Já tô com a canetinha aqui, ó, gente. Alteridade. Busquem isso na vida de vocês. Isso. Alteridade é uma palavra filosófica que foi até um tema do meu mestrado. Eu falei sobre isso. Antes mesmo de estar na psicologia, eu já trabalhei isso comigo. Então, respeitem as pessoas.
Respeitem o lugar que cada uma delas ocupa nesse mundo. Nós precisamos disso. Seja neurodiversa, seja no espectro autista, seja hiperativo, o que for. Elas têm um lugar nesse mundo, é lugar de todo mundo. Então, nós temos que respeitar e valorizar o lugar que esse pessoal ocupa, que nós ocupamos, que o outro ocupa. Então, respeitem, estudem. Não sabe? Vai atrás do conhecimento, porque pergunta tem, com educação, isso, com cautela. Respeito. Não é o que você fala, é como você aborda a situação. Né? O olho no olho, é a procura do parente, a procura do amigo. Oh, posso ajudar? Né? Posso ajudar com alguma coisa? Sim. Né? Posso te dar uma carona? Posso te dar uma água? Posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Como você está? É isso. A gente só precisa muito disso, bom, às muito vezes. bom, muito bom. Né? E se você pudesse hoje, para fechar com chave de ouro esse assunto tão gostoso, eu tenho certeza que você vai aparecer aqui mais vezes, viu, doutora? Eu vou, só me chamar. Para fechar com chave de ouro, se você tivesse acesso ao maior outdoor do mundo, agora a nível mundial, qual seria o seu conselho, sua frase de efeito, a frase que você deixaria para todo mundo, né? Dentre os maiores até as pessoas que estão mais afastadas, inacessíveis, aos cidadãos, às autoridades, todo mundo. Qual seria a frase? Qual seria o conselho? Se informe e acolha. Acolha a pessoa que, estando no espectro autista ou não, acolha o ser humano como você deseja ser acolhido nesse mundo. Eu acho que é o que está faltando aí no dia a dia. Informação e acolhimento. Informação e acolhimento. E informação a gente não fala só nessa questão desse tema de hoje, mas informação mesmo de limites do outro, do que aquele outro precisa, quem é essa pessoa, mesmo que você não tenha convivência, mesmo que seja uma pessoa na rua, passando, procure se informar de como tratar as pessoas, de como acolher as pessoas que estão precisando, sabe? De um acolhimento, não custa nada ser gentil. Seja gentil. Custa nada. Sejam gentis. E é com muito amor, muito carinho, muita gratidão, né, por ter recebido a Thalita Rocha aqui hoje, por ela ter aceitado o nosso convite, tá, gente? Por ela ser a madrinha, né, desse episódio de lançamento do Papo Franco Podcast. É que eu vou encerrando, né, essa conversa maravilhosa. E mais uma vez, quero agradecer também aos nossos patrocinadores, né? A Bela Carambola, a Teses, a Live Me Out e a Produz, né? Nossa parceira aí sempre. E também agradecer a você, né, que nos assistiu até aqui, tá? Não deixa, gente, de acionar as notificações, nos siga em todas as redes sociais, tá? Siga a doutora Thalita, me siga também, siga a Produz, nossos patrocinadores. E eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada pela sua atenção. Até lá!